Bom dia a todos e todos. Cá estamos para mais um Lado B, a importância dos desimportantes. Bate-papo ao vivo do Mafuento HPA. Nesse domingo, o 18º entrevistado. Já chegamos ao 18, né? A gente, antes de começar a conversa e de apresentar quem a gente trouxe hoje aqui para ser entrevistado, para esse bate-papo, a gente gostaria de fazer uma solicitação, que é uma solicitação que a gente faz todo domingo. Você que está nos ouvindo, já está nos prestigiando com a sua audiência aqui, compartilhe esse bate-papo, porque aí a gente multiplica a audiência. A gente, não só os amigos do HPA vão ver essa conversa, como os seus amigos também. A gente compartilhando isso, a gente vai um pouquinho multiplicar isso. E a proposta desse lado B é exatamente essa, é mostrar um pouquinho um perfil dessas pessoas que não estão na mídia e que têm muita história para contar. Já ralaram muito e que fizeram a história lá do B dessa cidade. Fizeram, fazem e farão. E nesse domingo aqui, cá estamos com Cláudio Lago. Bom dia, Cláudio Lago, tudo bem? Bom dia, Henrique. Bom dia, pessoal que está ouvindo aí, assistindo. Bom domingo para todos aí. Vamos ver se a gente produz um bom bate-papo aqui. Sim, Lago, eu tenho certeza que vão produzir, porque as pessoas que eu tenho trazido aqui, elas têm feito um relato que é muito interessante, porque são relatos que você não vai encontrar na mídia tradicional, aí, na mídia massiva, né? E é isso que a gente quer fazer, a gente quer mostrar o outro lado dessa cidade, né? E a gente sempre começa, Cláudio, resgatando um pouco lá da sua história, da sua trajetória. Você não é de Bauru, né? Conta um pouco de onde você é, como é que foi a sua infância lá, né? Conta um pouquinho disso para nós. Eu nasci em Água de Santa Bárbara, né? O meu pai, curiosamente, nasceu em Tibiriçá. Meu avô era construtor e saiu daqui e foi para Água de Santa Bárbara construir a igreja. E acabou ficando lá e a gente nasceu lá. E vivi lá até uns 17 anos, né? Então, se começar a história por aí, a gente não acaba o programa, né? Porque tem algumas curiosidades. Eu tive assim, uma infância muito boa, naquele tempo não tinha televisão, e a gente brincava muito, tal. Tinha rio lá para a gente se divertir. Mas a gente começa já na militância, parece que a gente nasce com a militância e não adquire, né? Então, na época de colégio, meu, por exemplo, lá já tinha aquela época de ditadura, regime fechado, década de 70, eu tinha 14, 15, 16 anos, sei lá. A gente já começou a questionar os centros cívicos e montamos uma oposição para o centro cívico. E se eu falar para vocês quem fazia parte desse grupo, aí vocês não acreditam, é o meu amigo Meira, vocês conhecem como Coronel Meira. Ele já O fazia parte vereador. desse processo, que é o vereador. A gente começou lá em Água de Santa Bárbara, com 14 anos comecei a trabalhar lá numa imobiliária, e aí tive ascensão internamente, a gente acabou controlando, trabalhava bastante, também se divertia muito, cidade pequena, e aos 17 anos para 18, terminei o colegial lá e vim para Bauru para estudar. Assim como o Paulo, meu irmão, tinha vindo um pouco antes, né? Aí o Paulo veio fazer economia, aí tinha uma república ali na Falcão, e acabou, por outros caminhos, eu acabei montando uma loja de jeans aqui em Bauru, né? Isso, começo de 80. Essa foi a vida minha para Bauru. Aí em 82, 81, o Paulo passa o concurso do Banco do Brasil, vai para o Mato Grosso. Em 82 também passo no Banco do Brasil, eu vou para o Mato Grosso trabalhar no Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil era outra coisa, né? Parecia um negócio, era grande salário, tinha importância na economia. Tá? E lá em Mato Grosso que eu acabei conhecendo, entrando para valer dentro da militância do PT, né? Então cheguei no banco, já começando com oposição, naquele tempo fazer oposição não existia praticamente, né? Então a gente começou a fazer jornalzinho na Xerox, e disso aí eu cheguei lá em final de 82, e 83 foi criada a CUT. Nós já montamos uma delegação de Cuiabá para vir fundação da CUT aqui em São Paulo. Então, eu participei, aliás, foi acho que 3 ou 4 dias mais frio que eu passei da minha vida, né? Foi em São Bernardo a criação da CUT, e a gente veio com a delegação de lá, né? E aquela época eu era moleque, eu, 22, 23 anos, e a gente tinha uma militância grande lá. E naquela época tinha uma exigência do partido, que para o partido ser legalizado, ele tinha que ter um número mínimo de filiados na cidade
para poder criar o diretório. Aí tinha um número mínimo de diretório para poder criar o diretório estadual. E alguns diretores, um número mínimo de diretórios estaduais para criar o diretório nacional. Então era uma briga para a gente legalizar o partido. Então, de domingo de manhã, a gente ia para a vila para fazer filiação. Tá? Então, tinha curiosidades, assim, eu cheguei a andar 18 horas para ir, 18 horas para voltar, e estrada de terra para construir um diretório lá no Mato Grosso. Era um momento riquíssimo, né, da gente. Foi um momento muito bom, muito. E lá, mesmo em Cuiabá, eu tive algumas experiências interessantes. Né? Então, eu acabei eu era do diretório estadual do PT de lá, estava criando, tal, e no momento das diretas, eu acho que é um tema até interessante para as pessoas entenderem, viu, Riri? Sim, As sim, pode diretas, falar. ele começou, se estiver falando muito, pode interromper, tá? Para não ficar muito... Mas as diretas teve o PT e o PCdoB chamaram um ato em São Paulo, no final de novembro de 83, que deu umas 10, 15 mil pessoas. E não teve repercussão nenhuma na mídia. Inclusive na Folha de São Paulo não teve. E nesse período aí, começou a ter composição já para redemocratização. Foi aí que o PT chama um ato em São Paulo, na Praça da Sé, que foi o famoso ato dos 100 mil, que o setor, a Folha de São Paulo adere às diretas já. E na sequência desse ato, que foi grande em São Paulo, foi marcado um ato em Cuiabá, um outro em Goiânia e outro em Belém. Então, o próximo ato foi em Cuiabá. Então, quem articulou esse movimento, esse setor ligado ao PMDB, Quércia Ulisses Guimarães. Não é o setor assim, que todo mundo achava que era todo mundo, tal, não era. O Quércia é que efetivamente bancava. Aí teve algumas curiosidades. Né? Então, chegou lá em Cuiabá, eu fiquei com o Lula, andando para lá e para cá tal. Mas para o Lula ir para Cuiabá, por exemplo, você vê como que os tempos mudaram. Quem bancava a viagem era o diretório local, porque o PT nacional não tinha dinheiro. Aí, faltando 2, 3 dias, não tínhamos dinheiro para comprar uma passagem, porque a passagem era cara. Aí, quem que vai lá e compra? O cara tem que vir aqui. Aí, o Cláudio Lago vai lá na passagem, como é que é isso aí? Financia 10 vezes, financia. Até pouco tempo atrás eu tinha essa passagem das prestações que eu tinha guardado e eu acabei perdendo. Mas algumas coisas históricas, né? De repente, se não tivesse dinheiro, o Lula não teria ido. Então, né? Aí, passando lá, vou dar um parênteses. Lá em Cuiabá, eu conheci um cara que chamava Aparício. Era um negro de 1,55 m, 1,60 m no máximo. Foi uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci na minha vida. Ele tinha um carisma, assim, impressionante. Ele rodava o interior, os sindicatos rurais que tinha na época, praticamente quase todos eles foram ele que criou, né? E tinha uma cultura, assim, impressionante, e morava no mato, né? Você ia discutir qualquer coisa com ele, o cara tinha uma cultura impressionante. E eu tive o prazer quando o Lula foi lá nas diretas, andar com os dois juntos, né? Sentar, almoçar junto, jantar junto, a gente ia levar junto e tal. E eu falar para você que esse Aparício, ele tinha mais expressão que o Lula. Ele me chamava mesmo perto do Lula, só para você ter uma ideia. O Lula é uma pessoa fora do padrão, né? Eram umas coisas que a gente conhecia. Ele era amigo do Lula. Naquela época ele já era amigo do Lula há bastante tempo. Tal, né? E nesse dia foi eu, esse Aparício, o Lula e o presidente do PDT, Doutor Andrade, estava lá. Nós fomos no quarto do Ulisses. Olha para você ver, era o segundo comício das diretas. Aí chegou lá, o Lula falou assim: precisamos conversar com o Ulisses, porque o Ulisses, se tiver eleição direta, o candidato do MDB vai ser o Ulisses, e ele ganha a eleição. Se não for pelo colégio eleitoral, vai ser o Tancredo. Então a gente tem que impulsionar o Ulisses a bancar o movimento que vai. Falou, nós não temos chance de ganhar a eleição, tal, mas nós queremos que haja movimento e que haja direta. Aí fomos conversar com o Ulisses. Tem uma frase que eu não me esqueço que o Ulisses falou. Sabe? Ele falou assim: Lula, nós vamos criar o Comitê Nacional das Diretas, nós vamos impulsionar, mas vamos ter claro, o baixinho já fechou com os milicos. A frase dele foi exatamente essa. Tá? O baixinho já fechou com os milicos. E vamos tentar, mas que o baixinho já fechou, já fechou. Então, assim, é uma coisa que a gente faz de romantismo o momento, mas se a gente pegar o momento das diretas, teve uma disputa entre
setores da elite paulista, nacionalista, como Quércia, Ulisses, e a composição dos setores como Sarney e Tancredo Neves para assumir o governo, junto com os Exato, militares, de acordo com os militares. exato. Lago, Então, tem... isso tudo que você está dizendo comprova uma coisa: a sua militância não é de hoje. Então, isso que a gente ressalta, né? Eu gostaria de você, na hora que a hora que a gente terminar de falar aqui de Cuiabá, né? Quantos anos foram em Cuiabá, né? E se você é fundador do PT, e essa militância sua parece que ela começa de fato lá em Cuiabá, né? Ela não começou aqui em Bauru nesse período que você estava aqui, ela começou lá, né? Quanto tempo foi? Quanto tempo você permaneceu em Cuiabá? Que ano que você voltou, né? E como é que se deu essa volta? Então, lá em Cuiabá, na verdade, a militância, aqui eu já era petista, mas a militância efetiva foi lá, né? Isso eu fui para Cuiabá, tinha 20 anos, 21 anos, era bem, bem novo, né? E aí lá em Cuiabá comecei a ter relação de montar oposição lá, a militância do PT, então eu já conhecia os bancários de São Paulo, que era a base da referência do movimento na época. Aí, em 85, começo de 85, o Paulo voltou acho que final de 84, o Paulo volta de Bela Vista. Então, o Paulo era petista, mas é isolado. Só para você ter uma ideia onde o Paulo morava, a República do Banco lá assinava Veja, Folha, Estadão. A média de atraso para o jornal chegar lá era de 12 a 14 dias. Né? Só para você ver como que as informações, é outra dinâmica. Hoje as pessoas não têm noção do que é você pegar um jornal de 15 dias atrás e ler ele como informação nova. Né? Então, mudou muito. Aí o Paulo voltou em final de 84 para cá, existia um começo de oposição aqui. E como eu estava em Cuiabá, a gente já estava na militância, a gente começou a fazer. Aí, no começo de 85, eu tirei um mês de férias e vim para Bauru. Na hora que cheguei aqui, estava tendo um movimento de demissão no Bamerindos. Aí a gente criou, como oposição, a gente foi lá e liderou o movimento. Aí a discussão, você vai continuar em Cuiabá ou você vai voltar para cá? Daí apareceu uma transferência. Aí eu vim para cá e a gente começou a oposição. Naquela época, o núcleo de oposição que começou era o Demétrio, o Django, o Paulo, eu, o tio o Crisóstomo, que começou dentro do Banco Brasil. Aí, no final de 85, teve a primeira greve geral dos bancários. E muita gente hoje está acostumado com greve, né? Mas o movimento operário, na década de 70, teve alguns movimentos fortes localizados, por exemplo, em São Bernardo do Campo. Mas a imprensa não divulgava aquilo. As greves eram um negócio, você sabia que existia por meio alternativo, mas ele não era transmitida, não era comentado, não era nada. E os bancários, na época, tinham importância na economia diferente de hoje. Como tudo Sim. circulava pelo banco, com dinheiro, com cheques, então você fechou o banco, você fechava o comércio. Você fechava o banco, você fechava quase tudo. E em 85 teve a primeira grande greve dos bancários. E a gente fez essa greve dos bancários aqui em Bauru enquanto oposição e não como direção do sindicato. O sindicato era um sindicato pelego, e a gente contra o sindicato somos parando. Então, para as pessoas mais novas aí que já acham que greve é uma coisa normal, essa primeira greve dos bancários, ela virou ponto turístico. As pessoas iam lá, a gente fazia manifestação na Rua Barbosa, a concentração ali, tinha metade era bancário e metade eram as pessoas que iam lá para conhecer greve, para saber como é que era uma novidade para a época. Né? Então tem muita curiosidade dessa época. Como a gente parar o banco, não tinha dinheiro para circular, a gente começou a fazer nas próximas greves algumas brincadeirinhas. Né? Então a gente chegava a saque, a gente os bancários vão parar saque antes que parar. Aí dava aquela corrida no banco, faltava dinheiro. Aí o judiciário veio e proibiu a gente de falar que era para sacar. Né? A gente usava, na Rede Globo, inclusive, a gente fazia isso, você pagava, previna-se, os bancários podem parar. Outro dia, aquelas filas no banco para sacar. Né? Então já existia um pouco, coisa que hoje não existe mais. Os bancários já não têm esse poder todo que tinha na época. Né? Mas tinha muita curiosidade, muita coisa interessante nessa época. Né? Essa união, vocês, seu irmão e a sua oposição, ela resultou depois na situação. Vocês conseguiram dar cabo então, na administração ali do sindicato, que vinha de década, uma administração pelega, do João do Crime, né? Como é que foi isso? Isso foi uma história que tem que ser resgatada, né? Como é que foi essa vitória? Eu acho que ela teve duas coisas aí que foram importantes para a época. Né? Esse novo sindicalismo,
que surgiu. O sindicato até naquela época, ele era muito dominado no período da ditadura por uma burocracia pelega e muito ligada ao Partido Comunista, inclusive aqui em Bauru, né? Então, e a partir desse movimento que surgiu no ABC, que começa a fundação do PT, a CUT, uma coisa que pouco, até vou voltar um pouquinho, pouca gente sabe por que a CUT chama CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Então, naquela época, tinha uma estrutura sindical, vou dar um exemplo dos bancários, mas você pode botar para outras categorias, as categorias que são nacionais. O caso do Banco do Brasil, quem assinava o acordo coletivo era a confederação, e não o sindicato. Então, o sindicato não tinha autonomia para assinar acordo coletivo, por exemplo, né? Então, a gente ficava refém, e a estrutura sindical, você pegava o sindicato para eleger uma federação e o voto da federação que elegia a confederação. Então, a possibilidade de você romper com a confederação era quase remota. Então, qual foi a estratégia que foi usada? Nós vamos criar uma central única dos trabalhadores. E por que era única? Porque estava todo mundo junto. E faltando 10 dias para o congresso da CUT, esse setor pelego do PC rompeu. E aí que o PT, o setor petista, o setor mais progressista, entraram. O PCdoB, inclusive, não entrou no primeiro momento, entrou no segundo momento da CUT. Então, mas a ideia era criar uma grande central sindical para unificar a luta dos trabalhadores, inclusive para fazer esses acordos coletivos. Tal. Então, nós tivemos, os bancários aqui em Bauru, na minha opinião, teve dois papéis interessantes. Um, que foi esse de trazer para Bauru esse movimento. E esse movimento que a gente trouxe rompendo com o sindicato, com o peleguismo, ele resultou em vários outros sindicatos que nós ganhamos. Ajudamos vários sindicatos, inclusive o ROC foi a gente que deu um suporte muito grande para ele na época, para viabilizar, que você não ganha. Se você ganhar, você tem que ter estrutura. O caso do ROC era daqui até Corumbá. Você soltar um carro daqui para Corumbá, levava 20 dias para ir, 20 dias para voltar. Isso tem um custo enorme para a época. Então, acho que esse foi o primeiro aspecto. O segundo, que os bancários de Bauru teve uma característica diferente dos demais. Naquele tempo, as pessoas reclamam hoje do conservadorismo, mas naquela época era muito pior. Então, esse antipetismo, na época, era muito pior. E nós, aqui em Bauru, a gente assumia isso com uma facilidade tremenda, né? Então, a gente andava de vermelho, a gente andava com o símbolo da CUT e tal. O pessoal de São Paulo, produz bancário, Buxiquem, estou falando de Buxiquem, estou falando de Gilmar Carneiro, falando do Vacari, essa molecada de Bauru não ganha de jeito nenhum. Com essas camisas vermelhas, aí o pessoal não... E era interessante, a gente entrava no banco, assim, 15, 20 pessoas, tudo de vermelho, era um tal de nego fazer o nome do pai, outro saia correndo. Mas, assim, a primeira vez. A segunda vez, o cara corria menos. Na terceira, passou 3, 4 meses, o cara acostumava com a gente. Acostumava, o pessoalzinho de vermelho, o pessoalzinho de tal coisa, e estão aqui brigando. Você vê como muda a história, que você era bancário nessa época. Na época, a primeira campanha séria que nós fizemos enquanto oposição era pelas 6 horas. A campanha era para bancário trabalha 6 horas. Isso, na época, nos bancos estatais existia, mas nos bancos privados, e naquela época que Bauru chegou a ter 35 bancos diferentes privados, como é que funcionava o bancário? Ele entrava de manhã no banco, 9 horas da manhã, o banco abria 10 horas e só saía a hora que batia o caixa. E era tudo manual. Então o cara trabalhava 10, 12 horas, pouco podia estudar, porque não dava tempo e tal. E a hora que nós entramos com a campanha de 6 horas, o pessoal não acreditava. Que era só para cumprir a legislação, na verdade. Mas foi o primeiro impulso que nós fizemos. A gente começou com fiscalização, então a gente era os malucos daqui, só que a gente conseguiu envolver a cidade desse projeto, e a gente fez uma organização enorme. Pra você ter uma ideia, que na eleição nossa, foi começo de 86, de apoiadores de fora de Bauru, tinham mais de 300. Né? Então, foi uma manifestação, que você não ganha o sindicato só tendo boas propostas. Você tem que ter uma organização tremenda. Então, a gente tinha, na época, não sei quantos mil filiados que o pelego não aceitava, sindicalizado, né? Então, assim, era uma briga enorme. Mas esse movimento, ele impulsionou outros movimentos em outros sindicatos. E ele fez uma mudança de conceito. Então, acho que a gente teve esse papel, não só de impulsionar aqui, na década de 80, nós fizemos 3 greves gerais aqui, que nós paramos o distrito industrial. A gente era bancário, mas paramos o distrito. A gente tinha uma força lá dentro, mas existia um movimento, o movimento operário estava em ascensão e os trabalhadores estavam vindo junto com a gente. E onde é que acho que não falando só de Bauru, Henrique, acho que você até
contextualizando para muita gente, né? Então, foi um período de ascensão, e foi dentro dessa ascensão do movimento operário, não só de Bauru, mas do Brasil todo, não era Bauru que era isolada, nós também estávamos dentro do movimento nacional, né, que existia. Foi dentro dessa avanço do movimento operário, de pressão, de luta, que saiu a Constituição de 88. Então, por um lado, a Constituição de 88 garantiu o SUS, garantiu saúde universal, educação universal, ao mesmo tempo que ela deslocou o eixo da luta para o judiciário. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos grandes conquistas, nós deixamos de ter aquela mobilização que nós tínhamos na década de 80, então a década de 90 começou a ter um refluxo do movimento operário. Por quê? Porque você podia recorrer ao judiciário. Então, ao invés de a gente parar o Bradesco para garantir as 6 horas, você fazia isso com o advogado. Então, os sindicatos, com o tempo, acabaram virando o que eu chamo virou um escritório de advocacia, ao invés de ser uma organização dos trabalhadores. Eu acho que mas a Constituição de 88 ela foi fruto desse movimento que era muito forte na época. E Bauru participou desse projeto nacional de mudança, de impulsionar o movimento operário aqui era forte na época, a gente participou desse processo todo. Então, esse trabalho todo você foi minando, vocês foram minando, né? Vocês, né? O grupo todo, ele foi minando aquele sindicato que estava estabelecido já há algum tempo, né? E eu gostaria que, para a gente mudar lá de assunto, você contasse como é que foi a história dessa cisão de fato, essa eleição, como é que foi constituída e como é que foi a retirada desse... Porque uma pessoa que está encastelada no poder por um certo período, ele faz de tudo para não sair daquela situação onde ele se encontra, né? Como é que foi isso, Lago? Você está falando da eleição do Pelé? A eleição que vocês tiraram o João do crime. Tem muitas histórias daquilo ali, né? Naquela época tinha era Ivan, não me lembro o nome dele, mas tinha um advogado que era parente. Você lembra que tinha um ministro da Justiça lá, como é que chamava aquele bem truculento lá da ditadura? Que deu aquelas entrevistas. Armando Falcão? Não, Armando Falcão? Não, o general lá, esqueci o nome dele agora. Que era inclusive, empurrava a imprensa, brigava com a imprensa lá. Tinha um sobrinho dele que tinha um grupo paramilitar para fazer esses movimentos. E aqui em Bauru veio 40 caras desses. Tá? O Duílio, inclusive, tomando uns empurrão deles, as coisas lá na porta do sindicato. Aí, bom, tudo bem, né? Esse foi o processo eleitoral, a gente acabou, por um voto, a gente não levou no primeiro turno. Né? Aí tem o segundo turno, a gente ganharia, tá? Mas foi um processo bem truculento, teve revólver, teve tiro, teve um monte de coisa desse tipo. Mas aí, quando a gente ganha o sindicato, o João do Crime, ele controlava, na época, o clube dos bancários e o sindicato dos bancários. O clube dos bancários não tem nada a ver com o sindicato, juridicamente. Ele era um clube originariamente de funcionários do Banco do Brasil, que acabaram sendo transferidos, e o João acabou comprando o título deles. Então, sim, o sindicato que funcionava lá no clube foi retirado. Aí o João alugou uma casa da Cussi Júnior, botou uma mesa, 2 cadeiras, um armário velho, e 2 dias antes de tomar posse, houve um assalto e roubaram tudo. Aí ele entregou o sindicato para nós. Sem faturamento. Sem documento nenhum. Sem documento bem típico, nenhum. Né? É bem típico. Não tinha nada, só tinha uma chave e com 15 funcionários que eram os funcionários do clube, que estavam contratados via sindicato. Então, para nós fazermos a rescisão desse contrato, por exemplo, como é que a gente rescindir contrato? Ficavam 15 funcionários, aí tivemos que ir lá em São Paulo emprestar dinheiro para poder demitir os que eram do clube, não era do sindicato, mas que estavam registrados pelo sindicato. Então, foi assim, esse pessoal tinha um apego muito grande, mas naquela época tinha um imposto sindical, entrava dinheiro, mas não tinha... Mas houve algumas lutas, Henrique, além dessa briga aqui, que foi muito interessante na época, que eu acho que até hoje, naquela época funcionava, tinha 2 coisas que funcionavam ali. A gente achava que o sindicato era uma organização de luta dos trabalhadores, e o peleguismo, ele desviava a atenção com o assistencialismo. Então, essa era a grande discussão que existia. Então, sim, tinha uma colônia de férias, por exemplo, que era da federação, que os bancários usavam. E a gente falou, não, o sindicato não tem que ter colônia de férias, né? Isso aqui não é clube de campo, né? Então nós vamos cancelar isso aí. Aí houve uma rebelião na massa, né? Nossa, vocês estão deixando... Aí nós pegamos e fizemos uma lista dos últimos 3 anos lá que tinha relação, de quem usou. Era só gerente
que usava, era só pessoas ligadas ao jogo do crime, porque bancário mesmo ninguém usava. Falou, nós estamos tirando uma coisa, nós estamos um convênio que a gente não usa. Então, não é essa a função, né? Então, tinha alguns convênios médicos, essas coisas que falaram, não, aqui nós temos que centralizar na luta. Foi uma disputa política que nós fizemos, né? Então, a gente fazia, era muito interessante, porque a gente se propunha, botava a cara junto à categoria, e muita gente não gostava da gente por isso também, né? Mas a gente botava e falava, não, a discussão política é essa, nós acreditamos nisso, nós não podemos, porque daqui a pouco você fica doente, eu vou lá arrumar um remédio para você e eu vou me perpetuar no poder e não vou fazer mais luta. A gente fazia essa discussão categoria, né? Então foi um período muito rico de militância. E tem uma curiosidade disso aí, a gente conhecia quase todos os bancários por nome, né? E muitos dos bancários que participaram com nós aqui, que não eram linha de frente, mesmo em greves, a hora que saía daqui ia transferido para outro estado, os caras viravam liderança sindical, porque aqui, mesmo ele não sendo da liderança, ou participando mais ativamente da linha de frente, ele tinha uma experiência mais rica que nos outros locais. Então, em Goiás, por exemplo, acho que teve 4 ou 5 lá que viraram dirigentes sindicais, de linha de frente, presidente, sindicato, tal, pela experiência que tinha aqui. Em Mato Grosso, tinha mais gente no interior lá, porque assim, você tinha uma experiência de luta, que aqui era muito forte, né? Aí, que o cara saia daqui ia para outro lugar, ele levava essa experiência e usava lá e acabava virando liderança. Né? Foi um momento muito rico de discussão, né? Então, Lago, o Sindicato dos Bancários, ele realmente, depois da saída ali do João do Crime, ele conseguiu perpetuar uma história de resistência e luta. Como é que foi o envolvimento desse sindicato, de vocês, enquanto sindicalistas, de você principalmente, que aqui também estou contando a sua história, não a do movimento todo, né? Como é que foi o envolvimento com o restante da militância na cidade? Com os movimentos sociais, com o partido político, então o PT, que estava começando a ter uma ascendência na cidade, né? Como é que foi o envolvimento dessa militância do sindicato então, para o restante aí da militância que ocorria na cidade? Então, na verdade, o sindicato bancário assumiu uma liderança nesse processo. Né? Então, aqui em Sim. Bauru, o PT ele teve tem uma história diferente de outros locais pelo advento do Tuga Jerônimo. Tá? O Tuga Jerônimo ganha, para quem não sabe, o Gasparini ganha a eleição em 82, falece no final do ano, e o Tuga Jerônimo, que era ele era um progressista dentro do estereótipo que era a composição do PT. E como ele vai para o governo, com a composição do governo dele, é a composição com todos os governos. Né? Ele centraliza um setor da esquerda, um setor de intelectuais da cidade. E o sindicato bancário entra nesse momento com um processo de luta mais radicalizado. Então houve a gente era ligado, mas a gente fazia disputa política na rua diferente, porque ele estava no governo e a gente estava disputando o sindicalismo. E em alguns momentos confrontava isso, que era normal. Mas essa divisão que houve, ele também atrapalhou a construção do PT, porque ele não foi um movimento unificado para a construção do PT. Ele tinha, nessa época, o Tuga estava se não me engano, MDB, depois virou a CPSDB, e a gente tinha uma visão diferente de construção do PT, então mas o sindicato bancário assumiu um papel aqui de protagonismo, de ajudar ajudava a interferir em quase todos os locais, ele era uma central, quase uma central aqui em Bauru. Então a gente teve, não só em Bauru, se você for em Duartina, o Abel, que até hoje está lá, foi a gente que produziu, principalmente eu tive uma relação mais próxima de ir lá pegar ele, formar ele para disputar a eleição. E a gente tinha um papel maior do que sindicato e maior que o partido. Né? Antes de chegar no partido, ontem eu estava vendo umas fotos aqui, tem uma foto que a gente, dessa época, que patrocinava, por exemplo, o bloco Loucura com Amor se Cura. Então, o sindicato bancário ele era uma aglutinação de forças progressistas da cidade. Ele cumpria esse papel de impulsionar as lutas, não só sindicais, mas as lutas, tudo que era luta, a gente estava junto e apoiando e ajudando. Né? E no PT, isso aí, o PT nessa época, ele estava passando por um processo de transição aqui. Então, você tinha esse setor que estava na prefeitura Cutuca, que tinha as pessoas que eram mais simpáticas ao PT e outros não. E o PT aqui, o Duca passou dessa época. Então, a gente tentou, e a gente foi para a construção desse PT mais de luta. Então, em 86, eu saio candidato a deputado estadual pelo PT. Aí você fala assim, mas por que você não foi eleito? Eu te falo por que a gente tinha chance de ser eleito na época.
mesmo com a debilidade do PT. Nós ganhamos os sindicatos, se não estou me engano, foi final de fevereiro. 2 dias depois, sai o plano cruzado do Sarney. E o plano cruzado ele alterou a relação de forças das eleições. Então o PT tinha chance em vários estados de ganhar a eleição. Só que com o plano cruzado, tabelou os preços para os fiscais do Sarney e tal, ele acaba deslocando o eixo e o PMDB elege todos os governadores de 86. Todos, sem exceção. E o PT levou não é que levou a derrota, mas o PT não existia, estava crescendo. Para você ter ideia, se não me engano, são 7 ou 13 deputados constituintes só do PT. Era Lula, Genuíno, eu lembrava de cabeça, do Rio Grande do Sul tinha o Lívio Dutra, o Chiquem, era muito pouco. Por quê? Porque o plano cruzado veio e derrotou. Na época eu era ligado ao Genuíno, a gente fazia dobradinha e tal. O Genuíno era uma das maiores expressões do PT, fora Lula, fora... A proposta do Genuíno na época, se eu não me engano, era 250 mil votos, para puxar outros candidatos, inclusive. Foi jogar dinheiro, essas coisas que você faz no partido. E ele não teve nem 50 mil votos. Não porque o Genuíno deixou de ser combativo, mas o plano cruzado, ele tinha uma categoria. O Guxiquim, por exemplo, foi eleito na época, não com base, ele era um bancário candidato, não um candidato bancário. E ele captou isso, senão não teria sido eleito. Porque o plano cruzado ele foi muito forte. E eu me lembro assim, a gente teve vários momentos, nós saímos... Quando aconteceu isso, os sindicatos bancários, acabamos, não tinha nem assumido ainda, nós fomos no Jornal da Cidade e falamos, pô, Renato, nós queremos botar uma página, pegar primeira página na capa e botar um manifesto contra o plano cruzado. Chamava assim, mais um golpe contra a classe trabalhadora. Na hora que chegou lá, o Renato falou assim, nunca teve pagamento do Jornal da Cidade, na primeira página não vai ser agora. Mas como o Renato era ligado à ditadura, o franciscato e tal, nós saímos na primeira página sem fazer pagamento. Mas o manifesto dos bancários. Aí aquele manifesto nós saímos distribuir na rua. Em Avaré, quando nós chegamos um dia e começamos a distribuir, rapidinho juntou 50 pessoas. Né? Falou, a lista de preço do Sarney. A hora que eles viram que era contra, o pessoal queria bater em nós. A gente não sai correndo, a gente apanhava. Né? Foi nesse clima de 86 que correu eleições. Então foram eleições muito difíceis. O partido, o PT, que tinha uma projeção, não atingiu 1/3. Né? Então, em 86, nós fui candidato a deputado estadual. Mas tivemos uma boa votação. Eduardina, por exemplo, foi o mais votado, que tinha movimento lá. Aí, em 88, nós lançamos o Paulo para candidato a prefeito. Né? Mas, nessa época, já era no momento de marcar posição, de fazer política e tal. E a gente fazia muitas brincadeiras na época, apesar de ser considerado radical. Eu me lembro de uma vez, Henrique, que era assim, na época do 88, primeiro que a gente gravou dentro de um amigo meu, João Mato Grosso, tinha uma câmera de filmagem, ele cedeu, a gente montou o estúdio na garagem dele. O estúdio nosso era dentro da garagem, toda a gente filmando. Tal. Aí, na época, o Purini era forte, que era do MDB, tal, lançava uma pesquisa, Purini com 55% dos votos, não sei quem com 15%, outro com 5%. E aquela foi a eleição do ISO também, né? Do ISO, o Tuga apoiando o ISO, né? Então, o pessoal do Tuga lá vinha lá, o ISO está com 60% dos votos, pararapapá. Aí saiu o SBEG está com 55% dos votos, liderando, pararapapá. Aí nós fizemos uma chamada assim, por vários dias. Né? O PT vai lançar pesquisa sexta-feira sai a pesquisa do PT. Aí chegou lá, fizemos uma montagem assim, Paulo Lago liderando com 78% dos votos. ISO Filho, 3%. SBEG, 0,5%. Aí vinha o comentarista político. Bom, se você analisar profundamente a pesquisa, você vai ver que, se na pesquisa do SBEG ele ganha, se na pesquisa do Tuga do ISO ele ganha, se na pesquisa ele ganha, por que na pesquisa do PT o Paulo Lago não pode ganhar? Ou seja, desmoralizou as pesquisas, né? Porque tem muito controle, cada um fazia dele, lá chutado. Mas por que lá no PT o Paulo Lago não ganha? Aí virou comédia as pesquisas de todo mundo, né? Eu acho que falta um pouco hoje isso, né? Você fazer coisa mais criativa, mais sutis, aí que você desmonta as coisas, né? Vai desmontando. E a gente era muito desse jeito, né? Muito de fazer as coisas sérias, mas também tem o lado cômico da brincadeira, né? O Lago, como aqui o importante também é contar um pouco dessa sua trajetória,
como é que foi? Você militou ali no sindicato até o período que você continuou no Banco do Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a saída do Banco do Brasil e depois a continuidade lá da militância em outras atividades. E onde é que você foi atuar quando você saiu do banco? Em 85, 90, fiquei até 95 no banco, né? Aí naquela época existia uma. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida dentro do banco. A minha militância era muito forte dentro do banco, mesmo que eu estivesse lá dentro. E era muito difícil que mesmo que tinha me afastado do sindicato assim, no período, mas tudo que acontecia no banco, eu ainda tinha essa referência, não dava para você se afastar disso, né? Você tinha Aí, nessa época, eu resolvi, o banco estava uma repressão muito grande, e eles estavam reduzindo os quadros. Então, a minha opção aqui era eu ia ser transferido para outro local também. E eles tinham uma repressão, e estavam no processo de privatização do banco também. Então, estava um processo de desmonte. Então, a gente fez a opção, discutir com a Luzia e tal. Eu acabei saindo e montando uma locadora de vídeo, que é um negócio, para a época, era um negócio muito interessante também, né? Eu tinha uns 10 mil títulos, se eu perguntasse todos os títulos, era raro que eu não sabia a história, né? Eu podia até não. E a gente fazia. É, tinha uns filmes alternativos, por exemplo, que era muito interessante da gente discutir. Então, tinha uma clientela legal lá. Depois eu saí do locador para. Como é que chamava a locadora, Cláudio? Videoteca. Biblioteca. Onde que ela ficava mesmo? É perto do Camélias. Eu cheguei a ter 2 lojas lá perto do Camélias. Tinha, só que naquela época estava tendo, já era perceptível o processo, começou a informatização. E a gente já tinha informação que os filmes acabariam. E lá nos Estados Unidos já estava um processo de entrada, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Esse processo nós estamos falando hoje do 5G, aí, é um processo muito rápido de mudança. E as coisas perdem a. Quem é que pega um filme hoje em VHS para assistir? Nem DVD você está pegando mais. Se você entrar na internet, você tem disponível com um custo mais baixo. Tá? Então, essas mudanças são muito rápidas. Né? Quando você depende do setor, é um setor muito monopolizado. Quem controla? Você quer ver uma coisa aí que a gente, lá para você aprender? As salas de cinema são monopolizadas. Tem vínculo com os estúdios. Então, não adianta você falar assim, ó, vou fazer um grande filme você não tem sala para você transmitir. É um setor monopolizado. Mesmo que você tenha filmes bons, você não consegue. Não é porque você tem um filme bom que você vai conseguir passar em cinema, né? Eu aprendi muito desse período aí. Aí depois parei a locadora, comecei a mexer um pouco no mercado financeiro, uma coisa que eu sempre gostei, porque tem a ver com. As pessoas acham que o mercado financeiro é só você pegar dinheiro e colocar lá. Eu não fazia isso, eu fazia outra movimentação que era para tirar uns trocos. Tá? Mas o mercado ele tem muito a ver com a política. Ele tem os movimentos dele são muito semelhantes. Né? Dá para você prever alguns movimentos, inclusive políticos. A bolsa o capitalismo ele funciona ali e a relação política está ali dentro. Dá para você sentir onde está indo. Tem muita informação do movimento, principalmente o movimento internacional. Então esse deslocamento do eixo, por exemplo, que foi feito com a globalização, o mercado de capitais ele tomou um papel que pouca gente até tem domínio sobre ele, mas que você deveria estudar um pouco mais. E parece que o mercado financeiro é um lugar para você ganhar dinheiro. Não, não é. É lugar para perder dinheiro. Né? E quem controla, quem é a banca, são os grandes bancos. Então não é lugar para ganhar dinheiro, é lugar para perder dinheiro. Né? Mas o mercado de capitais, nesse período do neoliberalismo, ele teve um crescimento. Sim. Ele inverteu uma lógica do capitalismo, se você pegar o que produz o mercado, o que produz riqueza é a transformação dos bens. Daí a necessidade de energia, do petróleo e tal. A partir desse neoliberalismo americano, no final da década de 70 para 80, o mercado de capitais criou um mecanismo para ganhar dinheiro sem produzir. Então, se você pegar um exemplo clássico disso, é a Ford, a GM. O braço de transformação deles, ou de construção deles, não era o mais lucrativo. O lucrativo era dos bancos. Eles tinham um banco da GM. É o rentismo chegando, né? É assim, ó. Então você passou a produzir carro não para fazer uma transformação de bens e agregar valor, mas você usa o carro para fazer o financiamento,
para ganhar com financiamentos. Ele virou mais um chamariz. E essa inversão, lá que mesmo nos Estados Unidos entrou em crise. Essa crise de 2008 é fruto disso. Porque você não estava mais produzindo, você estava fazendo especulação, que é o tal dos derivativos. Isso, pouca gente entende, ou tem dificuldade, vamos por assim, que pouca gente entende. A crise de 2008 ela é fruto dessa pirâmide que foi criada dentro do mercado de capitais. E se você pegar uma coisa que o Trump, por exemplo, ele é uma contrapartida a isso, por incrível que pareça. O Trump tem o conservadorismo dele, lógico que tem uma besta quadrada que produz os Bolsonaros também, mas se você for pegar na linha econômica dele, e é nisso que ele tem a sustentação, ele é contra o globalismo, a globalização, como eles chamam nos Estados Unidos, por quê? Porque o capital que domina a Nike pega e leva, produz aonde? Lá no Vietnã, que é mais barato, e não gera emprego nos Estados Unidos. Aí você pega as empresas americanas, estão produzindo tudo fora. Não tem produção interna mais. E o que o Trump falou? Nós vamos botar uma barreira, ou seja, nós somos contra esse modelo que foi feito anterior, nós vamos travar para quê? Para gerar emprego internamente. Então, a Alca, que ia para o México, ele interrompeu aquele processo e voltou à produção interna. Não é porque dá mais lucro para a Ford produzir no México que nós vamos fazer. E quando a gente olha o Trump, a Rede Globo dá muita ênfase esse lado conservador dele, ao lado maluco dele, mas do ponto de vista econômico, ele é uma contraposição ao mercado financeiro. Ele volta a dar valor ao setor produtivo. O setor produtivo americano perdeu importância. E aqui o reflexo dessa valorização do mercado de capitais é o PSDB. Tá? Com essa mudança que teve nos Estados Unidos, é que o PSDB perde uma certa importância e eles recriam o bolsonarismo, que é uma vertente do capitalismo na veia, do neoliberalismo na veia, onde entra Paulo Guedes, onde entra esse setor. Por isso que se o mercado financeiro, as pessoas têm um certo, isso é coisa de rico, não é. O rico põe moleque para trabalhar para ele lá. Quem trabalha no mercado é para tirar o pão do cada dia como outro qualquer aí, né? Mas o mercado ele dá muito conhecimento para você entender como é que funciona a política. A política não é desassociada. Né? Esse é o... O Lago, nessa sua retorno, por exemplo, quando você saiu ali do sindicato, você montou locadora, depois você foi trabalhar no mercado financeiro, tal, né? E como é que foi? E como é que continuou a militância sua na cidade? Como é que foi a militância fora do sindicato? A gente nunca deixa de fazer política, né? Mas o que a gente chama de fazer militância institucional, eu não fiz. Então, se você pegar nas campanhas anteriores, eu participava do movimento, só que você chega à perspectiva até das eleições do Rock, participava mais ativo, tal. Mas quando o PT ganha a eleição, eu estava fora do institucional. Eu achava que naquele momento, principalmente, não era um momento, acho que foi até um erro da minha parte, que não devia estar interferindo, porque já tinha pessoas fazendo, não tinha necessidade da gente fazer. Eu acho que foi um erro, não só meu, como de muita gente. Como está sendo feito, eu estou assistindo e eu defendo aqui publicamente, tal, mas você não estava dentro da instituição ajudando a construir os governos Lula. Então, acho que hoje eu avaliei que foi um erro. A gente achava, não, eu não quero participar, não quero cargo, não quero nada disso, como se fosse uma coisa, você trabalhar no governo, se fosse uma coisa para ganhar dinheiro e não para contribuir. Mas com essa visão, acho que errada, que tivemos, se afastou e só acompanhava de longe e ajudava a manter a disputa política fora de lá. Agora, o determinante dessa aí, Henrique, é que a gente começou a ver, a partir de 2013, 2014, que a gente que tem uma certa experiência, você estava junto nisso aí, inclusive, a gente discutiu muito em 2013, 2014, 2015, a gente começou a ver que havia uma movimentação de golpe. E por que a gente fala em golpe? Muita gente acha que não é golpe. Né? Onde é que se dá o golpe ou não? É quando há um rompimento de acordo. Então, o golpe é porque há um rompimento, e a gente já estava prevendo isso aí, estava vendo a movimentação, já que havia já uma tentativa de criar, por exemplo, um partido militar, já havia um crescimento desse setor não... O que nós temos aqui no Brasil a partir da Constituição de 88? Nós temos uma democracia liberal, praticamente, no clássico a gente falando. No popular é uma democracia burguesa. Então, a Constituição de 88, mesmo ela dando vários direitos civis, vários direitos, ela não mexeu na estrutura de divisão de poder no país. Ela não distribuiu renda,
Então, ela manteve propriedade privada sem limite, por exemplo, rural, ela não taxa grandes fortunas e não mexeu na estrutura do judiciário, ou mexeu muito pouco. E quando a gente fala que numa democracia mesmo liberal burguesa, as instituições, elas, principalmente os judiciários, têm um papel importante. E esse aí não foi democratizado, não foi aberto. Ela continuou sendo um negócio muito fechado. E a gente não tendo, a sociedade não tendo controle sobre o judiciário. E a gente, nós começamos a ver esse modelo lá atrás, então você, inclusive, participou junto comigo, nós começamos a falar do golpe mesmo antes da eleição da reeleição da Dilma. A gente já estava prevendo que vinha um movimento. E é importante a gente entender uma outra coisa, que muita gente discute, ó, a Dilma isso, Dilma aquilo. Não, podia ser a Dilma, podia ser o Henrique, o Cláudio Lago, lá o Lula, que fosse. Não foi contra a Dilma, era contra um projeto político. E qual que é o projeto político? O PT, nesse período aqui, ele criou o que a gente chama de Estado Social. Então, ele avançou nesse sentido. Ele não fez mudanças estruturais de redistribuição de renda, que é outra coisa, mas ele avançou. Então, a Constituição de 88 garantia, por exemplo, saúde universal, só que não era implantada. Se você pegar aqui antes de Lula, em 2002, aqui em Bauru, tinha 28 ambulâncias. Dessas, tinha 4 que funcionavam. Então, não adianta você colocar, todo mundo tem direito se você não colocar dinheiro, não investir. Então, qual foi a primeira atitude do Lula? Ó, ambulância é um problema que tem que pegar as pessoas e levar para o hospital, porque não é todo local que tem hospital. Cria o SAMU. Então, você faz um investimento para fazer isso. E esse processo, em 10, 12 anos, ele reestruturou o ponto de vista do Estado. Se alguém, em sã consciência, achasse que nós pegássemos a pandemia sem as UPAs aqui em Bauru, por exemplo, seria um desastre. Então, quando o Manuel do Abreu está fechado, não é porque alguém errou lá e não conseguiu manter ele. Há uma política para desativação disso. E nesse processo de 88, do golpe que teve em 2016, é uma política de diminuir esse Estado criado pelo PT, Estado social, e voltar ao Estado mínimo, como eles chamam. Então, quando a gente falava, você quer ver, Henrique, você estava junto quando a gente falava isso, eles vão quebrar o SUS, eles vão liquidar o SUS. Então, a hora que a Dilma cai, a primeira coisa, PEC da morte, limita. Eles tiraram quase 40 bi do setor de saúde, nesse período da Dilma para cá. E agora o Bolsonaro chega, não, nós vamos privatizar o UPS, né? Como é que vai privatizar isso? Isso, ó, se você falasse isso lá em 2014, a gente era maluco quando a gente falava, 2015. E hoje, estamos vendo, então não estamos discutindo Dilma contra Bolsonaro, estamos discutindo projetos políticos. Ou nós criamos um Estado mais social, ou nós vamos criar um Estado que o Estado não atende a população, quem tiver dinheiro vai ser atendido, quem não vai ter. Que é um modelo, inclusive, que foi feito no Chile. E o Chile foi criado na década de 90, só agora consegue criar um movimento para refazer a Constituição, para rever isso. Ou seja, se a gente deixar acontecer isso, não pense que daqui a 5 anos te reverte. Que as pessoas têm que segurar a mudança agora. Por isso que a importância dessa eleição, por isso que é importante a gente ter. Eu sou candidato a vereador, por exemplo. Por que a gente está aqui em Lapacana? Para defender esse projeto? Não, para ter um posicionamento político contra essa mudança, que ele interfere no município. Se você pegar agora há pouco tempo, olha para você ver assim, o Gazeta apresentou esses dias atrás um projeto de PPP, coisa que não existia lá atrás, agora existe, tal de PPP. E qual que é o objetivo dele? 500 milhões para iluminação pública. É quase 500 milhões, 20 e poucos anos. Olha o que nós estamos falando, quase 500 milhões só de iluminação pública de Bauru. E antes da privatização existia isso? Não, a CESP fazia isso dentro do custo da energia. Ou seja, privatizou, eles ficam com a parte boa e transfere o serviço para. Então, é a prefeitura de Bauru que vai pagar, ou vai ser o IPTU nosso que vai ter que ser aumentado, vai ter que criar taxa de iluminação para pagar? Ou seja, as privatizações, eles trazem pobreza, sim. Eles trazem um custo maior para a gente e um serviço de pior qualidade, que a gente não tem que cobrar direito. Olha o telefone. Alguém aqui que não recebe 7, 8 telefonemas por dia da TIM, da Claro, da Vivo, você não consegue cancelar isso? Se você fizer um serviço errado lá, para você cancelar, você perde. É mais fácil pagar os 10 reais que estão cobrando do que eu perder 2 dias para cancelar o serviço de 10 reais. Isso é uma coisa comum. Isso é serviço sério? Não é. Se vocês, para quem participou do processo de privatização das telefônicas, por exemplo,
Os telefones, nessa época eu já tinha locadora, a mensalidade, minha conta de telefone na locadora era 5 a 6 reais. Em 90 dias passou para 150, o salário mínimo era 80. Isso é uma transferência de recurso da população para o capital. Então, é esse o modelo que está sendo colocado que a gente vai ter que interromper, vai ter que discutir e mostrar para as pessoas que hoje eu acho que quando eu te convidei aqui para essa entrevista, eu fiz exatamente pensando nisso. A gente hoje tem uma gana aí de candidatos, nós temos mais de 400 candidatos a vereador. Tem muitos que não têm uma proposta, que não têm uma trajetória de luta, e eles vão lá não para representar os interesses que nós precisamos ser defendidos, que nós precisamos ter pessoas lá esclarecidas e que tenham conhecimento de causa e que já tenham uma trajetória de luta e que faça essa defesa, né? E que nos represente, que represente essa parcela aqui da população que hoje não está representada na Câmara. Então, minha intenção foi essa, Lago. Então, voltando um pouco na sua trajetória, comecei a ter uma convivência maior com você, exatamente nesse seu retorno, quando você disse que você ficou uma época observando, tal, né? Nesse seu retorno, eu reencontro você nas ruas, e daí nós tivemos esse período todo, desde a primeira eleição ali da Dilma, a segunda, né? Esse processo de golpe, nós tivemos uma participação nas ruas aí, nos movimentos, ininterrupta, né? E são pessoas assim que a gente quer ver lá, é por isso que nós te trazemos aqui, né? São pessoas que eles não param, eles vão dar continuidade nessa luta que nós precisamos. É isso, Lago. Então, você colocou num ponto que agora que é bem interessante. Na verdade, assim, a luta ela não é ininterrupta. Se você pegar, a gente começou do processo de reeleição da Dilma, que a gente já viu que tinha um golpe, na sequência, a defesa do governo Dilma, e na sequência veio efetivamente o golpe. Então, se você pegar aqui, se você se lembra que estava junto, não vai ter golpe, diga não ao golpe, então, a gente já estava sabendo que... Aí, quando vem efetivo o golpe ele não vem só para derrubar Dilma e botar um novo governo. Ele vem no processo de repressão. Então, se você pegar as lideranças dos movimentos sociais aqui, principalmente do MST, sofreram um processo de... Todos eles que tinham processo acabaram sendo presos. O japonês foi preso, o Daí foi preso. Então, tiveram os vários presos aqui para segurar o movimento. E, na sequência, que vem a maior fraude. É importante a gente colocar que, mesmo com tudo isso, como o governo do PT foi uma experiência para a grande maioria da população, que foi a melhor administração que mais distribuiu renda, mesmo dentro das limitações dela, a vitória do PT com Lula ou Haddad era muito, muito fácil de ser concretizada. Então, para inviabilizar isso, eles tiveram que usar a estrutura do judiciário, não só usar o instrumento, por exemplo, a Rede Globo nunca fez um ataque tão grande a um partido e a um grupo político como fez o Jornal Nacional durante esse período, mas isso não bastou. A população ainda continuava acreditando no PT. E para desmoralizar, eles tiveram que montar essa farsa que é a Lava Jato e prender o Lula. O aspecto de prender o Lula, ele tem dois aspectos. Um é simbólico, a grande massa, a grande parte da população viu no símbolo. Se o cara foi preso é porque ele não presta. Se o Ustra não foi preso, ele não é tão ruim assim, porque senão ele teria sido preso. Mas o Lula foi preso, alguma coisa ele fez. Eu não tenho tempo para olhar o processo dele, eu não tenho tempo para isso, mas se ele foi preso, porque alguma coisa ele fez. Mas mesmo com esses ataques que fez, mesmo com o Lula preso, se eles não fazem um processo muito... para as pessoas terem uma noção aqui, a gente estava panfleteando na Batista o Haddad. A polícia foi lá e me deteve. E qual que era o objetivo de fazer isso? Então, eu quero dizer que mesmo com o Lula preso, mesmo substituindo o Haddad em cima da hora, mesmo com tudo isso, a gente tinha uma chance real de ganhar a eleição. E o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que botar medo na militância. Então, quando eles vão lá e prendem o Cláudio Lago, lógico que eles não fizeram nada comigo, eu fiquei lá preso, fiquei lá 2 horas, 3 horas lá, que a gente já está acostumado, e esse processo continua, só para vocês saberem. Esse dia atrás eu fui na Polícia Federal, com o Jorge, inclusive, lá para me defender dele. Mas ele cria das pessoas que têm medo de ir lá na rua defender o Lula, defender o Haddad, era para intimidação. Isso foi feito via estatal. E não foi feito só aqui em Bauru. O Dota, que ontem fez, aliás, que até homenagear o Dota, que fez ontem 80 anos, que está junto, apoiando a nossa candidatura, está junto do DNA petista, junto com a gente, hein?
que é um grande militante histórico aqui de Bauru, na casa dele, por exemplo, chegaram aí com 6, 7 viaturas. Mas para quê? Para prender ele? Não, porque tinha um cartaz lá, tinha um cartazinho lá, que não sei o quê, um cartaz oficial de campanha. Isso não é intimidação? Então tem a militância que tem um pouco mais de receio, que não está acostumada, se fica intimidada com isso. E é com isso que eles conseguiram ganhar a eleição. É com isso que o Bolsonaro conseguiu ganhar a eleição. Então, quando a gente fala que a eleição do Bolsonaro é fraudulenta, ela tem dois aspectos. Um, que eles não deixaram o Lula disputar, e outro, que ela não foi dentro do processo natural de disputa. Nós não perdemos a eleição naturalmente. Nós perdemos porque houve um processo de retirada do Lula e um processo eleitoral que não foi natural, que não foi democrático, foi com repressão estatal. E na minha interpretação, é só assim que eles conseguiram ganhar para poder implantar esse Estado, o Estado mínimo, e entregar principalmente a Petrobras. A Petrobras, em outros países, precisa de guerra. Aqui eles fizeram um movimento contra o setor, certas instituições e conseguiram praticamente liquidar as reservas que tinha de pré-sal. É um Ô, processo grande. Lago, você já falou alguma coisa disso, mas eu gostaria de dar um enfoque um pouquinho. Nós estamos chegando a 55 minutos ininterruptos aí, não vi você beber um copo de água nesse período todo. Eu estou com a boca seca aqui, mas eu queria dar um enfoque numa outra coisa. Mudar esse país, o Lago, se utilizando dessa estrutura existente aí, né? É também uma forma de, lá estando, você ir minando e transformando a, essa estrutura toda. Por exemplo, o Rock fez isso. Ele teve lá por 2 mandatos, ele era uma oposição frontal a isso. Qual que é a importância de nós estarmos dentro dessa estrutura montada por eles e estar lá tendo representantes nossos? Nós tem dois aspectos, Henrique. Primeiro, a gente não pode ter uma crença que eleito você vai fazer revoluções lá da Câmara, porque é muito limitado o poder do vereador, mas você citou o Rock, mas você pode ser uma voz lá dentro de contraposição. Então, se você pegar a Câmara Municipal de Bauru aqui hoje, a predominância dela é do conservadorismo e do atraso. E você não tem representantes que se contraponham. Então, do aspecto político, a população que não tem tempo, que trabalha, que acorda cedo, vai trabalhar, chega em casa à noite, ele vê o discurso único. Ele não vê ninguém questionando. Então, a importância de a gente estar lá é até educativo. Talvez a gente não consiga aprovar um projeto, mas a gente vai questionar todos eles. A gente vai colocar uma outra visão sobre o modelo de Estado que está sendo colocado. E isso, para a população, ela tem que ter parâmetro. A hora que você perde, você tem discurso único lá dentro, só de uma linha de raciocínio, você não tem a contraposição, parece que está todo mundo concordando com aquilo. E esse é o papel que o Rock fez lá atrás e que a gente quer fazer agora. É se contrapor ao projeto deles. E não é possível que o conservadorismo venha goela abaixo, nós sem a gente nem poder falar. E nessa última legislatura, a gente está sem ninguém lá dentro que se contraponha. Para você ver o tamanho do conservadorismo que nós estamos tendo, você falou de água, a Luzia já providenciou aqui. Obrigado, Luzia. Obrigado, Luzia. Então, para você ver o tamanho do conservadorismo aqui, o Marquinhos da Diversidade foi eleito com o nome Marquinhos da Diversidade. E para essa eleição ele tirou diversidade. Isso não é à toa, isso é simbólico. Ele está hoje para se contrapor, ele teve que recuar até da posição que é conhecido. O cara já foi eleito 2 vezes como Marquinhos de Diversidade e agora Marquinhos de Souza. Isso é fruto do quê? De um produto de falta de resistência lá dentro. Então, a Câmara Municipal tem o papel a gente tem o papel de fiscalizar, tem o papel de denunciar, que é importante de fazer isso. Né? Mas, principalmente, tem um posicionamento também que seja diferente dos outros. Né? Que nós não podemos achar que Bauru pensa igual a Câmara Municipal de Bauru, que só tem conservadores. Que o discurso a grande referência da Câmara é o Segalo e o Coronel Meira. Os outros lá pouco falam, mas a gente chega, não pode ser isso. Então tem que ter pessoas lá dentro, na minha opinião, que tem posição política para se contrapor. Tá? Que não está preocupado só com o voto. Vamos ter claro, e o Rock fez muito bem isso, qual que é a carreira do vereador bem-sucedido? Ele entra por qualquer partido que seja, se você perguntar quem são os vereadores que estão eleitos aqui, que eram a favor ou contra o prefeito atual, você não sabe. Só que a hora que o cara entra, eu indico alguém lá para a secretaria e voto nos projetos seus.
Só que a hora que um eleitor meu precisar de remédio, eu quero ter uma ligação direta com o posto de saúde para liberar o remédio. Olha, tem um enterro lá, eu preciso de ônibus para levar os eleitores. Então, essa relação é o processo natural. E a gente não quer participar disso. A gente não quer participar do governo. A gente quer participar do quê? De fazer uma discussão para quê? Se é para ter ônibus, para quem não tem carro para ir fazer o enterro, que isso seja feito de uma forma pública. Seja feito via para todo mundo que precise. Não precisa pedir favor para um vereador para fazer isso. Se você precisa de caminhão de terra, não precisa pedir para o vereador. Não tem que ser um favor. Vamos criar mecanismo, porque essa prefeitura pode dar 50 por mês, fazemos uma lista e vamos caminhar essa lista, com prioridade, como faz em qualquer coisa. Ela não pode ser uma atitude do vereador. A gente não vê que o vereador tem que ter esse papel. E nós vamos lá para enfrentar os caras, né? E aqui em Bauru tem pouca coisa para ser enfrentada, né, Henrique? Vixe. Ô, Lago, uma coisa muito importante também a ser ressaltada nisso tudo é que a importância de uma candidatura que não representa somente o Cláudio Lago. Você está candidato hoje representando o núcleo de base do PT. E esse núcleo de base, ele não vai deixar de te acompanhar nesse período todo. Então, você não vai lá agir somente pela sua cabeça. Você vai ter um conjunto por trás de você. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, foi bem lembrado, Henrique. A gente tem um grupo, que o Henrique, inclusive, faz parte desde o começo, e outras pessoas, que a gente vem. Se você pegar esse movimento do golpe, do Lula livre, as idas para Curitiba, então foi organizado dentro de um grupo. Esse grupo é o que também tirou a candidatura do Cláudio Lago. Então, se você pegar mesmo nos debates, as pessoas perguntam qual é o seu currículo, eu posso falar tudo isso, mas o centro não é esse. A gente tem um grupo e que a gente discute. Inclusive, às vezes, nesse grupo eu perco posição, não tem problema nenhum. Mas ele representa um pensamento, representa um coletivo. E esse coletivo tem que estar na Câmara Municipal. Não é. Mesmo que momentaneamente tenha alguma proposta minha, internamente aqui eu perca, não tem problema nenhum. O importante é a gente ter um coletivo que pense conjuntamente e que intervenha na questão municipal. E esse coletivo já tem. Quanto tempo nós criamos, Henrique? Foi no final de 2015, já tem 5 anos, né? Mais de 5 anos. 5 anos, então essa candidatura representa esse pensamento médio desse grupo, que é a intervenção, que é fazer um questionamento político, que é fazer, e a Câmara Municipal é o local para a gente fazer isso, né? Acho que é um dos pontos que se a gente conseguir chegar lá, acho que vai ter um ganho para a sociedade, não porque o Cláudio Lago vai ser eleito, mas porque tem um grupo político que se contrapõe. Entre eles está o Henrique, o Dota, tem várias pessoas que estão junto nessa caminhada que é para se contrapor esse conservadorismo que está vindo, né? Que está preocupando. Eu acho que eu acho que hoje, acho que não é só um sentimento nosso isso, no começo lá atrás era muito nosso. Hoje já está tendo esse sentimento. Essa semana passada, por exemplo, vou mostrar uma coisa para você. Eu tive que fazer uma reunião com um grupo lá do Ouro Verde. Sim. E o centro da discussão lá foi, eu não vou fazer promessa, porque a gente vai ter posicionamento político e tal, para papá. Um dos moradores chegou lá e falou assim, vou falar um negócio para vocês. Eu conheço o Lago, já conheço ele há mais tempo e tal, e o Lago, eu confio nele. Vocês viram que ele não fez promessa nenhuma. Mas nós temos que fazer um negócio entre nós aqui. Nós precisamos resgatar o PT. Me chamou a atenção o cara falar. Por quê? Porque quando o PT estava no governo, quando os petistas estão lá, tem gente que defende a gente. E a hora que eles não estão lá, não tem quem nos defenda. Então nós precisamos resgatar mesmo na linguagem mais simples dele, precisa resgatar posicionamento político. Ele não falou desse jeito. Nós precisamos ter gente lá que tenha posicionamento político para nos defender. Porque senão, o cara falou, você percebeu que foi acabando quase tudo. Aí tinha um lá que falou, meu primo lá viajou para a Europa, fazendo ciência sem fronteira, estudando. Depois que acabou, ele não conseguiu terminar a faculdade mais, porque não tem mais dinheiro para continuar. Essas coisas, principalmente na periferia, e esse processo que a gente fala só de conservadorismo está tendo um processo de esmagamento desses setores mais pobres. Para quem o setor que mais sensível da sociedade, ele está tendo um empobrecimento muito rápido. O nível de miséria nas vilas está sendo um processo muito rápido. E as pessoas estão sentindo mais isso. Então, quando a gente fala, parece que a gente só está discutindo do ponto de vista de costume, de moral, ético. Não é só isso. Esse governo está tendo um massacre
Então, se você pegar, por exemplo, a política pública deles para o arroz, que é um negócio elementar no Brasil, arroz e feijão é um negócio... Hoje a população está com dificuldade para comprar arroz, feijão e o gás. Você acha que hoje quem faz bico, boa parte da população, que é os invisíveis do Paulo Guedes lá, vive de bico. O cara faz um bico por R$ 50. Hoje o botijão de gás custa 75. Aí ele compra um botijão de gás, vai levar 2 dias com um botijão de gás. Aí ele vai trabalhar outro dia para comprar um saco de feijão. Olha, ele trabalhou 3 dias para comprar um saco de feijão e 2 de gás. E o gás, o saco de feijão. E a mistura, e o feijão. Não tem. Se ele tiver ônibus, ele não consegue. E se ele conseguir 3 dias consecutivos de trabalho temporário. Então, nós estamos vivendo hoje uma situação que voltou a miséria muito grande na periferia. Eu acho que esse conjunto da ordem que nós vamos ter que enfrentar. Vamos ter que discutir, vamos ter que fazer resistência. Eu acho que não é uma questão só de Bauru, mas Bauru tem que participar desse movimento de resistência. E a Câmara Municipal é um dos locais para a gente fazer esse enfrentamento. O Lago, acho que para a gente fazer um encerramento, nós já estamos com 1h05 aqui, né? Eu gostaria que a gente tocasse um pouco nesse momento e nessa campanha totalmente diferente de todas as outras que nós tivemos aí no Brasil, né? A pandemia chegou, ela alterou todos os costumes, aí hábitos, tal, né? E como é que é a campanha? Como é que é a campanha de um militante em tempos de pandemia? Como é que é essa eleição em tempos de pandemia? Olha, eu acho que tem 2 aspectos, Henrique. Eu vou pegar primeiro do mais... A pandemia criou um clima de negativismo, negativismo na sociedade muito grande. Eu não sei, mas se você pegar... Vocês já perceberam quantas pessoas faleceram, mesmo sem ser do Covid nesse período? É um negócio AVC, então é um negócio fora, na minha opinião, não tenho dados científicos disso, mas está fora do normal. E para mim ela trouxe uma tensão, porque quando você está numa situação normal, você cruza com uma pessoa, um amigo, um parente, onde você estava? Eu estava viajando, fui para o Nordeste. Você cria um clima de otimismo. Nós entramos num clima de esquisito, e isso faz mal para a saúde, então mais gente está falecendo, mais gente está tendo... Não sei se é coincidência ou não, mas esse ano está complicado. O ponto de vista de fazer campanha, ele tem 2 aspectos. O primeiro que é assim, se eu ligo pega uma pessoa lá e fala, eu queria marcar uma reunião lá para discutir com os vizinhos, para discutir uma proposta da eleição. Ela falou, louco, você vai me trazer o viso aqui para casa? Melhor não, pode tirar o voto, mas não vou discutir. Só que o vizinho dele fala, se eu não foi lá, não vou votar numa pessoa que não veio aqui nos visitar. Então tem as 2 coisas. Se você visita, é ruim. Se você não visita, também é ruim. E, além disso, você não consegue mais ter relações normais, assim, aquilo que a gente tinha, que era chegar, abraçar, conversar, ir na casa tomar um café, isso aí, hoje está meio estranho, você não consegue fazer. Né? Então, a pandemia trouxe. Agora, por outro lado, a pandemia ela atingiu de forma diferente os setores sociais. O setor classe média, principalmente o estatal, que é funcionário público, funcionário estatal, aposentado, ele teve condição de fazer isolamento. Na periferia, muito pouca gente teve condição de fazer isolamento. As indústrias continuaram trabalhando. Quem fazia bico teve que continuar fazendo bico. Então, lá na periferia, mesmo o sentimento dela... Então, se você pegar um setor que está em isolamento, você chega perto dele e já, opa, me afasta que eu estou isolado, não quero que eu pegue vírus de você. Aí tem um outro setor que está trabalhando normalmente, pegou ônibus, pegou isso, e já está acostumado com a situação. Do ponto de vista psicológico, ele já não está se cuidando tanto mais. E lá teve um setor maior. Como a gente não tem teste, que até é um negócio absurdo, nós passamos por uma pandemia e não tem teste para as pessoas, para saber se já pegou ou não, se quem está ou não, que é um negócio fora da curva. Nesse setor da periferia, eles não tiveram esse isolamento. Você vai no núcleo da Minha Casa Minha Vida, aqueles prédios lá, não tem uma criança está jogando futebol, ali está tudo junto. Entra e sai gente, a maior parte nem máscara tem, mas por quê? Já virou comum para eles. Não é um negócio... Eles já estão saindo dali, a pessoa sai e vai pegar o ônibus lotado para ir trabalhar. E volta, está o ônibus lotado. Aí você fala para ela, você não pode pegar o seu filho e abraçar? Vou botar com 4 caras dentro do ônibus lotado, como é que não tem? Porque tem umas coisas que funcionam assim, né? Como é que você pega e fala, então, vamos tentar fazer o maior isolamento possível, beleza? Beleza. Aí, na hora de botar o ônibus, não, vamos reduzir o ônibus, porque vai ter menos passageiro.
Ué, se você reduz, vai ficar carga semelhante. Agora, alguém tem que pagar isso, que seja o Estado, ó, que seja a Prefeitura Municipal, que aumente, sei lá, R$ 20 do IPTU nosso, mas não era para ser permitido que os outros tivessem votado. Porque fica fora do. Como é que. A pessoa que vai trabalhar, você junta 50 pessoas dentro do ônibus, você acha que não vai ter transmissão ali? É óbvio que vai ter. Por que não se fez um esquema alternativo nesse período? Então, na população mais da periferia, eles já estão meio assim, ó, quem pegar, pegou, se não pegar, já estão cansados de ouvir isso e já estão em outro nível. No outro setor está mais, consegue fazer um pouco mais. Né? Mas eu acho que a essência disso é que ele criou um clima geral de desânimo, um clima de a gente não pode conversar muito mais, a gente não pode se encontrar, não pode. Está um clima geral muito tenso na sociedade, de desânimo. E a eleição nesse clima, ela é difícil pegar clima. Por mais que a gente queira fazer, a eleição esse ano acho que vai ser uma eleição muito xoxa, tanto para vereador como para prefeito, porque as pessoas não tá no centro delas a eleição. Ela tá esse desânimo de modo geral não estão se apegando muito a isso. Então acho que vai ser uma eleição muito pobre de discussão, não vai dar aqueles embates não vão ter. A imprensa não vai marcar mais debate. O debate é um dos pontos que você confronta. Até agora não tem nenhum debate marcado, nem as TV educativas que tradicionalmente faziam, aqui não vão fazer. Então vai ser uma eleição muito despolitizada, na minha opinião, por falta de embate, falta de. Você não consegue fazer nem. Se você pegar e falar, vamos juntar 100 pessoas, vamos fazer uma caminhada. Isso vira até crime, né? Você não pode fazer, contesta, vai juntar gente, vai ter aglomeração. Tá? Então fica aquele negócio, você não sabe o que você pode fazer ou o que não pode. E mesmo que você fale, vamos fazer, a maior parte não vai, porque no caso seu, você não está saindo de casa. Então não adianta marcar que não vai também. Então as duas coisas existem. Agora, vai ser, nós temos que fazer a eleição está aí, é uma eleição difícil, acho que muito difícil, e a pandemia atrapalhou muito, vai mudar a correlação. Vamos ver o ano que vem o resultado disso, né? Mas que as eleições vão ser muito sem debate, vai ser. O Lago, eu sei que você tem outros compromissos pela frente aí. Eu acho que para encerrar essa conversa, eu deixei de tocar nesse assunto durante a entrevista, que você hoje é presidente do PT em Bauru. Você também chegou, de uma certa forma, alterou um pouco, alterou bastante, então, não um pouco, a forma como o PT trabalhava, então trabalha com as eleições. Né? Como é que está hoje o momento do PT nessa eleição? Como é que está a candidatura do PT na eleição, do nosso candidato aí, do Jorge Moura, né? Para a gente dar o encerramento desse bate-papo. Bom, você participou desse processo junto com a gente tinha uma necessidade aqui de retomar o PT, democratizar, botar gente para dentro e tal. E a pandemia veio, nós fizemos uma primeira plenária aqui, que onde começaria a discutir a reorganização do partido, nós fizemos na CUT, que teve em torno de 60 pessoas. E foi uma das melhores plenárias que nós tivemos, inclusive, aqui nos últimos tempos do PT, nos últimos anos. Tal. Só que na sequência dessa plenária, que a gente ia reestruturar o partido, vem a pandemia, vem isolamento, aí não dá para que a gente queria criar um modelo de PT que fosse mais aberto, com plenárias abertas e tal. Bom, diante disso, nós não tínhamos condição de fazer isso, mas tínhamos eleição e tinha prazo correndo. Então, o que a gente tentou garantir aqui foram duas coisas, que tivesse uma chapa majoritária e uma chapa proporcional que garantisse pelo menos a volta do PT na Câmara Municipal. Então, isso foi garantido. Aí o Jorge propôs ser candidato a prefeito, está cumprindo um papel importante, um papel difícil, que é levar o PT para a opinião pública, levar as propostas do partido, mostrar que o PT governou durante 12, 13 anos e tinha um projeto diferente, foi muito atacado e que precisava, ele está fazendo, que a volta do PT, o modelo do PT governar é diferente dos outros. Eu acho que o Jorge está cumprindo bem esse papel. Quem assistiu o debate, inclusive, mostrou que ele foi muito bem. E eu acho que ele está mostrando que o PT não morreu em Bauru, como muitos queriam que fizesse, e vai mostrar que a gente tem capacidade de fazer um governo diferente. A gente não vai dar para ser o mesmo. Nós temos como foco o ser humano, como foco é a periferia, como foco quem mais precisa. E isso o PT está fazendo,
e que é uma preparação, inclusive, para a gente fazer essa... Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, 2022 está aí também. Então, já é uma... Nós voltamos, porque a gente tem poucos espaços aqui. Se você pegar, por exemplo, a Jovem Pan, ela fala diuturnamente contra o PT. Se você pedir um espaço lá, você não tem. Então, a eleição, o Jorge está cumprindo esse papel de se contrapor a essa política que é majoritária dentro da imprensa burguesa. Aí, né? Então, eu acho que está cumprindo muito bem, e a gente está com... Nós estamos no meio da campanha eleitoral ainda, a definição nesses últimos 15 dias, e a recepção da candidatura do Jorge também está sendo boa. E a gente está bem animado com a postura do Jorge e com a recepção que os eleitores estão tendo da candidatura dele. Isso, Lago, eu quero muito agradecer a sua participação aqui. Você sendo entrevistado aqui do lado B, você faz parte de uma galeria de pessoas que são imprescindíveis aí na cidade, né? E eu tenho trazido, a cada domingo, eu tenho tentado trazer um convidado novo, uma perspectiva nova, pessoas de vários campos diferentes, opostos aí, a gente depois, na conjuntura, ir formatando e formando quem são essas pessoas que compõem esse campo do lado B de Bauru. Eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que deu para a gente entender um pouquinho a minha intenção de trazer um candidato nesse momento. Eu poderia trazer várias pessoas aqui, mas eu quis trazer o Lago, que é a pessoa exatamente que eu escolhi como candidato a vereador, e até porque que as pessoas entendessem o porquê que eu fiz essa escolha. Está aí, é uma pessoa que tem uma história para contar, que tem uma trajetória, que tem alguma coisa por trás e que não vai atuar na Câmara de uma forma isolada, representando somente ele. É isso que a gente está precisando dentro desse momento institucional, de alguém que realmente se oponha, se contraponha a isso tudo que nós estamos vendo acontecendo hoje no país. Cláudio Lago, muito obrigado. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, fica à vontade. Eu queria agradecer a você e as pessoas que assistiram a gente aqui também. Só pedir desculpa aqui que tem os comentários nesse aplicativo que nós temos aqui, eu não vejo os comentários. Então, se alguém perguntou alguma coisa, não, eu acabei não vendo. Mas agradecer a todo mundo que pegou domingo de manhã aqui para bater esse papo com a gente. Agradecer a você, Henrique. E que 2021 seja melhor que 2020, que a gente tenha força para resistir a essa avalanche que está vindo em cima de nós aí. Um abraço a todos e um bom domingo. Exatamente, é isso aí. O que o Cláudio falou é exatamente o que acontece. Eu não quero ficar durante esse bate-papo, eu já fiz isso como uma norma minha, acompanhando os comentários, porque eu me atrapalho um pouco, e nesse sistema que eu estou usando aqui, se eu ficar com o celular e com o bate-papo, eu acho que não rende muito a conversa aqui. Eu acho que o Lago vai ficar atento, assim como eu também, a todos os comentários que foram feitos, que eu sei que foram vários, né? E a gente vai comentando lá, nós vamos distribuindo e multiplicando isso aí. Eu acho que daqui para frente, por exemplo, esse bate-papo ele vai permanecer ali no Facebook, a pessoa pode ir comentando, pode ir multiplicando a coisa. Um abraço a todos, até domingo que vem, mais um bate-papo, 19º aqui, do lado B, a importância dos desimportantes. Um abraço, gente, um abraço, Lago, até domingo que vem. Um abraço, Henrique. Obrigado. Boa tarde, pessoal.